Vamos lá então, né, dar continuidade. Como eu falei anteriormente, tá? A interpretação de texto que nós iremos ver, vamos ver dois discursos, na verdade, tá? Que nós iremos ver, que são os discursos mais trabalhados dentro das provas do Enem, tá? Que vai ser o gênero do discurso jornalístico, tá? E o gênero do discurso publicitário, tá? Esses dois discursos são os mais vistos dentro das provas do Enem. Não que podemos descartar os outros gêneros, tá? Textuais, mas esses são os comuns, vamos dizer assim, tá? Os mais vistos dentro da prova do Enem, tá? Quando se trata desse discurso jornalístico, nós temos que entender que o discurso jornalístico ele vai trazer notícias, reportagens, que é o que é visto dentro das provas do Enem, tratando-se de espanhol, tá? Sempre são notícias ou reportagens, né? Não vou dizer nenhum, e reportagens, tá bom? Dentro dessa característica aí, nós temos o gênero narrativo, tá? Temos o gênero narrativo dentro do discurso jornalístico relacionado a notícias e reportagem, nós temos aí o gênero narrativo, tá bom? Tá? Dentro do discurso publicitário, tá? Nós temos aí que o autor ele trabalha com a intenção de convencer o sujeito, convencer o indivíduo, tá? Sempre ele vai ter essa ênfase no discurso publicitário, tá? E aí nós temos aí, dentro desse discurso também, tá? Desse convencimento, a mudança de hábitos, mudança de comportamentos, tá? E aí está relacionado a quê? Tá? Sempre a questão de campanhas, tá? De campanhas publicitárias, campanhas comunitárias, tá? Por exemplo, você faz uma campanha aí, a campanha do agasalho, tá? Campanhas comunitárias, como ajudar as pessoas, tá? Distribuir roupas, que são também essas campanhas comunitárias, não é isso? E as campanhas publicitárias estavam relacionadas à questão do comércio, né? Em si, tá? No comércio em geral, que são os comércios de eletrodoméstico, de refrigerantes, de cerveja, etc e tal, tá bom? Tá? Como também campanhas publicitárias em prol de ajudar um grupo de pessoas, por exemplo, né, a questão de doações, tá? Que ela pode se confundir também com comunitárias, tá bom? Pois bem, tá? Dentro desse contexto aí, nós iremos trabalhar, tá? Nós iremos trabalhar hoje o discurso jornalístico, tá? Por que o discurso jornalístico, professor? Porque nós iremos trabalhar as charges, tá? As charges, ela faz parte do discurso jornalístico, que é o que vai estar na nossa prova, vai estar na nossa prova uma charge, tá bom? Como nós vimos anteriormente, nas atividades anteriores, tá, sobre este assunto que nós estamos vendo, como também, tá, nós vimos agora na nossa revisão, tá bom? Bem, quando se trata dessa charge, nós temos que entender o quê? Que a charge é um gênero textual que tem a intenção principal de fazer uma crítica por meio de humor. Essa é a intenção principal da charge, tá? Ela tem uma intenção crítica, mas a intenção crítica de fazer, tá? Aliás, ela tem uma característica crítica, mas tem a intenção de fazer humor, tá bom? Como aqui, ó. Veja bem aqui, ó. O tema, né? Nós iremos trabalhar aqui. Sempre o tema relacionado à charge é um tema que trabalha temas atuais, tá? São contextos, tá? Discussões, tá? Atuais, tá? Sempre relacionado às atualidades, tá bom? Dentro desse contexto, ela vai fazer essa crítica, não é isso? E dentro dessa crítica, ela vai ter a intenção de quê? A intenção do humor, tá bom? Essa é a intenção dela principal, humor, beleza? Tá? Aí nós temos aí o quê? Ó? A linguagem, tá? A Chard, ela tem 3 linguagens, tá? Podemos dizer que é a linguagem verbal, linguagem não verbal e a linguagem mista, tá? Professor, mas aí eu não entendi. O que é essa linguagem verbal, linguagem não verbal? Queridos, a linguagem verbal é a linguagem da escrita, tá? A linguagem não verbal é a linguagem, tá? Das imagens, que é o que é trabalhado com muita ênfase na charte. Se nós lembrarmos das redações do Enem, pronto, lembrei de um fato aqui, né? Nas redações do Enem, tá? Eles quase sempre os autores das redações eles colocam como base uma charge para você ter um posicionamento crítico do que você está vendo, tá? A imagem que você está vendo, o que pode trazer essa imagem para o aluno, tá? Que está fazendo a prova do Enem. Então ele vai trazer isso aí, tá bom? E aí nós temos uma charge como exemplo, tá? Desse conteúdo, tá? Ó, pero do Cebolinha e da Mônica, né? Pero não porque pero não
Pero por que não queres julgar a lascacita comigo, Cebolinha? A Mônica pergunta, né? Adivinha? Veja aqui na imagem, tá? Ele vai trazer aqui vários contextos. Um desses contextos que ele pode trazer aqui, tá? Ó, veja a questão aqui dos valores, tá? Ó, veja quem que está fazendo a limpeza da casa, quem é que vem chegando do trabalho. Ó, quem vem chegando do trabalho é a Mônica, que no caso, a mulher, tá? E quem que está fazendo os afazeres de casa? O homem, tá? Veja que isso aí no passado, tá? Era o contrário. Então nós temos aí, tá? Uma questão eu não digo nem intervenção, né? Porque hoje é mais comum isso aí. Mas está aí, entenda aí, uma inversão, tá? Inversão, melhor dizendo, inversão de valores. Veja que o valor mudou, tá? Quem está trabalhando hoje é a mulher e o homem fica em casa, tá? Então isso aí é uma crítica em relação ao que está acontecendo hoje, tá? E eu digo até mais, hoje, tanto o homem como a mulher trabalham, tá? Trabalham fora para sustentar a família pela condição de renda de hoje, que hoje é oferecida, tá? Em relação ao passado, quem é que trabalhava? O homem. E a mulher fazia o quê? Ficava em casa, fazendo os afazeres domésticos, tá? E também olhando os filhos, não era isso? Tá? Hoje não, hoje isso aí mudou, tá? Tanto o homem como a mulher estão trabalhando. Então, há essa inversão de valores, tá? Há essa inversão de valores, beleza? E veja aí, ó, tá, ó, que ele está fazendo uma crítica, tá, ó, a charge ela tem o posicionamento da crítica, veja que foi trabalhado aqui tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal dessa inversão de valores, tá, ó, e aqui, ó, nós temos a mudança de valores, tá? Essa é a crítica que está sendo trabalhada dentro da charge. E tem a questão do humor, tá? Vai ter a questão do humor, que a intenção principal é essa, não é isso? Tá, ó. Então, tá, ó, está interligado ao outro. É isso que nós temos que entender, tá bom? E aqui nós temos aqui, ó, uma questão, tá, ó. Levando em consideração o contexto em que foi aplicado, a expressão tomar las riendas significa o quê? Aí eu tenho aqui duas opções, tá? Ou eu vou direto para as alternativas para tentar encontrar a resposta dentro do texto, como também eu posso ir para o texto e ir para as alternativas, tá? Vamos optar aqui hoje, tá? Vamos optar aqui hoje, fazer essa opção de hoje aqui, de irmos para as alternativas. Ó, exigir do corpo, perder o controle, executar algo livremente, governar as ações, retomar os pensamentos. Vamos lá, então. 10 segundos, tá? Ó, ele coloca aí, ó, 10 segundos, tá bom? Aproximadamente el tempo que tarda uma informação em passar desde no eixo do cérebro emocional mais primitivo ao racional, a corteza cerebral mais evolucionada. Este tempo marca a diferença entre actuar impulsivamente ou de forma mais meditada. Es decir, ou seja, quer dizer literalmente, pensando duas vezes. Ou seja, quando eu estou enfadado, zangado, aborrecido, tá? Que é um enfadado, tá? Em espanhol, eu, às vezes, podemos dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. Pronto, é isso que eu quero dizer, tá? Podemos dizer coisas que as pessoas não querem ouvir. E é isso que nós temos que evitar. E é isso que o texto está falando, tá? Ele está pedindo aí 10 segundos. 10 segundos para você falar o que deve ser falado sem machucar alguém, tá? Sem machucar alguém, tá? Que é a questão do emocional, tá? Essa questão da diferença de você ser impulsivo, tá? Impulsivamente, tá? Você não pode ser uma pessoa impulsiva. Você tem que manter um controle em relação a isso, tá? Manter o controle em relação a isso. Você tem que controlar o que você vai dizer em relação a isso aí, tá? Em relação a isso aí, tem que manter e não perder esse controle, tá bom? Você tem que pensar, como diz o texto aí, pensar 2 vezes antes de cometer uma ação, tá? Contar 10, ó, contar até 10 quando estamos enfadados, zangados, dá um tempo na parte mais evolucionada do cérebro e tomar as riendas, tomar as rédeas, tá? Eu lembro que minha avó falava muito isso, tem que tomar as rédeas das coisas, tá? Quando ela dizia que tem que tomar as rédeas das coisas, você tem que manter o controle das coisas, tá? Tem que manter, controlar algo, controlar o que está acontecendo ao seu redor, tá? Então aí, ó, exigir do corpo? Não. Perder controle? Não. Manter o controle. Executar algo livremente? Não. Aí você está perdendo o controle, não é isso? Retomar os pensamentos ou governar ações? Se eu tenho que controlar, eu vou governar,
Então, morreu a questão aí, que vai ser a letra D de dado. É isso? Queridos, fácil demais, tá? Desejo para vocês uma boa prova. Ficar ligado que vai estar na prova Chart, tá? Ó, verificar o que foi visto anteriormente aqui, tá? Em relação a Chart, estes conceitos, principalmente quando eu trabalhei aqui a questão do discurso jornalístico e fazendo essa diferença do discurso jornalístico e o discurso publicitário, que é o nosso conteúdo para a nossa prova. Beleza? Tá? Boa sorte, garotos. Não, boa sorte não, que eu não desejo boa sorte, eu desejo sucesso para vocês. Valeu, garotos. Um abraço, então.